Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai estar discutindo sobre forças no movimento curvilíneo. Antes de começar a aula, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para ajudar o meu projeto a crescer, tá bom? Hoje a gente vai estar falando sobre esse assunto, né? E vocês vão notar muita semelhança com o que nós vimos anteriormente em movimento curvilíneo, só que com a discussão focada mais no âmbito da cinemática, onde nós falamos sobre aceleração tangencial e aceleração centrípeta, tá? O que seria a aceleração centrípeta no movimento curvilíneo? Ela é a componente da aceleração responsável por manter qualquer objeto descrevendo uma curva, tá bom? E a aceleração tangencial? Recordando aqui, a aceleração tangencial ela está associada à modificação no módulo da velocidade do objeto nessa trajetória curvilínea, tá bom? Então, como nós vimos, né, se o nosso objeto tem uma aceleração, necessariamente essa aceleração vai estar associada a uma força. E é hoje que a gente vai fazer a conexão entre a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial e as forças no movimento curvilíneo. Beleza? Então, vamos começar analisando, né, essa partícula que descreve uma trajetória genérica aqui, curvilínea, e a força resultante sobre ela é uma força F. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar essa força F e vou decompô-la, tá bom? Numa força que é tangente à minha trajetória, que eu chamo aqui de Ft. Essa é a minha componente tangencial. E outra componente que aponta para o centro da trajetória, que eu vou chamar de FCP. Tá bom? Que é minha força centrípeta. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, a aceleração tangencial ela está associada a mudanças no módulo da velocidade. A força tangencial ela está ligada à aceleração tangencial, ou seja, a força tangencial provoca a aceleração tangencial, que por sua vez provoca mudanças no módulo da velocidade. A força centrípeta ela provoca a aceleração centrípeta, que por sua vez proporciona mudanças na direção e sentido da velocidade, tá bom? E essas são as principais protagonistas da nossa aula de hoje, a força tangencial e a força centrípeta. Só relembrando aqui, né, que eu posso escrever a minha força resultante original em função dessas duas componentes, né? A minha força resultante inicial, como que ela pode ser reescrita? Se você olhar aqui, né, essas duas componentes são perpendiculares entre si, então para obter o módulo de f, basta apenas eu aplicar o teorema de Pitágoras. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, a gente vai começar discutindo aqui a força tangencial, que nada mais é do que a componente tangencial da força resultante, tá bom? Então, vocês já devem suspeitar qual é o papel dessa componente, né? Por quê? Porque a força tangencial ela tá ligada à aceleração tangencial. Então, a força tangencial ela provoca a aceleração tangencial, que por sua vez provoca uma mudança no módulo da velocidade, tá? Um exemplo clássico para a gente tratar, né, e analisar essa força tangencial é o movimento de um pêndulo. Então imaginem que eu tenho um pêndulo aqui, né, oscilando entre os pontos A e C, tá bom? E descrevendo essa semicircunferência. O que nós observamos aqui? Que de A para B, o módulo da velocidade desse pêndulo vai aumentando, certo? Ele vai acelerando. E de B para C, o módulo da velocidade desse pêndulo vai diminuindo, ele vai freando. E por que isso acontece, pessoal? Existem duas forças, né, que atuam nesse pêndulo durante esse movimento aqui. Você tem a força de tração. Então aqui eu tenho a tração para cá, né? Tração sempre apontando para esse ponto O. Então vou chamar aqui de T1. Aqui eu tenho, né, também a tração. Notem que a tração, embora a direção dela mude, ela está sempre apontando para o centro, né? T2. E em todos os pontos você tem a força peso atuando aqui para baixo. Eu tenho o peso desse cara, pan, e o peso desse cara. Tá bem? Só que o que ocorre?
O peso, pessoal, ele desempenha um papel diferente da atração aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque o peso é o responsável, né? Uma das componentes da força-peso é a responsável por esse objeto acelerar ou frear. Como assim? Notem o seguinte: se eu venho aqui e decomponho esse P, ao invés de trabalhar com esse vetor verdinho aqui, com esses vetores verdinhos, eu vou trabalhar com as componentes do peso. Lembrem que eu posso fazer isso, tá? Eu posso trocar o vetor original por suas componentes. Quando eu decomponho esse primeiro vetor aqui do meu lado esquerdo, eu vou substituí-lo por um vetor que está ao longo da direção radial e um vetor que está ao longo da direção tangencial. Tá bem? Então notem que esse vetor vai interagir com esse e eles vão contribuir para um outro efeito sobre a ação desse movimento. Que, já dando um spoiler para vocês, eles estão associados à força centrípeta desse movimento. Já essa componente tangencial daqui, ela é responsável por acelerar esse objeto no movimento de ida. Quando eu olho lá do outro lado, né, o que acontece, pessoal? Ao fazer a decomposição do peso, eu vou ter também uma componente ao longo da direção radial e outra componente ao longo da direção tangencial. Só que notem o seguinte, né? Agora, essa componente ao longo da direção tangencial, o que acontece com ela? Conforme o objeto vai subindo, ela está atuando no sentido oposto do movimento de forma a freá-lo. Então, nós vemos aqui que de A para B, esse carinha daqui, ó, essa componente daqui, ela é responsável por acelerar a bolinha. E de B para C, essa componente daqui, ela é responsável por frear a bolinha. E elas são as componentes tangenciais da força resultante. Tá certo? Notem que nas duas situações, né, quando eu somo esse PR aqui com T1 e o PR' com o T2, eu vou ter uma componente da força que vai estar ao longo da direção do centro, beleza? E só sobra, né, nesse caso, o PT1, né, para a direção tangencial, ao longo da direção tangencial, e o PT2 ao longo da direção tangencial. Então, eles são os únicos elementos ao longo da direção tangencial ao movimento. Ou seja, eles são as minhas componentes tangenciais da minha força resultante. Certo, pessoal? Logo, eles representam a minha força tangencial. Então, nós vemos aqui, né, que tanto o PT1 quanto o PT2, eles são responsáveis por ou aumentar o módulo da velocidade desse objeto ou diminuir, tá bem? De forma que eles representam a nossa força tangencial. Tá claro, pessoal? Então, como é que eu calculo, né, o módulo da força tangencial? É bem simples, pessoal. Lembrem, né, que ela está associada à mudança no módulo da velocidade do objeto. A força tangencial, ela vai ser massa vezes a aceleração tangencial. Só que relembrando aqui, né, que a aceleração tangencial, ela é ΔV, módulo, tá bem? Por ΔT. Então, esse ΔV, né, é a variação em módulo, tá? No módulo da velocidade. Beleza? Então a minha força tangencial, ela é dada por essa expressão daqui. Massa vezes a aceleração tangencial. Tranquilo, pessoal? Sem muito mistério, né? Bora continuar.
A outra componente que nos interessa aqui é a componente que aponta para o centro da trajetória que a partícula está descrevendo, componente centrípeta, tá bom? Então, essa componente ela está associada à aceleração centrípeta, tá bem, pessoal? Então, se você não tiver em todo momento, né, de uma trajetória curvilínea, circular, uma força puxando o objeto para o centro dessa trajetória, o que vai acontecer com o objeto? Ele vai tender a sair, né, pela tangente dessa trajetória. Imagina que você tem um cavalinho, né, num aras, e ele está num percurso circular preso por uma corda, tá bem? Se você corta essa corda, você não vai conseguir obrigar o seu cavalo a descrever uma trajetória circular. Vocês concordam comigo? A ideia da força centrípeta é exatamente a mesma, né? A gente pode usar isso também no contexto planetário, né? Nós temos ali a Terra orbitando ao redor do Sol, e o que mantém a Terra orbitando ao redor do Sol é justamente a força gravitacional, que nesse caso atua como força centrípeta. Se o Sol some, você não tem mais a Terra descrevendo uma trajetória curvilínea, tá bom? Então notem aqui que nessa imagem, né, eu preciso ter essa força de vínculo mantendo esse objeto nessa trajetória circular. Se não tiver essa força daqui, se essa força por algum acaso sumir, acabou. Você não vai conseguir manter essa trajetória para o objeto que você está analisando. Tá bem, pessoal? Então, como que nós calculamos, né, a força centrípeta? A força centrípeta, pessoal, ela nada mais é, né, ou componente centrípeta, o módulo dela é dado por m, que é a massa do objeto que você está estudando, v ao quadrado, que é a velocidade instantânea dele, e o r, né? O r é o raio da trajetória. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma das formas de você expressar a sua força centrípeta, né? Nós podemos escrever a força centrípeta também em função da velocidade angular de um objeto, né? Por que, que nós podemos fazer isso? Porque se você lembrar lá do nosso estudo de MCU, V é igual a ômega, vou passar o feio esse ômega, ômega vezes R. Então, o módulo da força centrípeta, ele também pode ser escrito como sendo m ômega ao quadrado R. Tá bem? Alguma dúvida? Bora continuar? Então, pessoal, a gente vai começar agora a fazer um pouquinho de exercício, né? Que é a melhor forma de fixar as ideias que são discutidas na aula. Só que antes de iniciar, eu queria falar para vocês que eu vou focar em força centrípeta aqui nos nossos exercícios, que é o tema mais cobrado, né, nos vestibulares, quando você sai do eixo dos vestibulares militares, né? Você vai ver que quando você pega a prova do Enem, da FUVEST, entre outras, né, tema mais recorrente quando se discute, né, movimento curvilíneo é a força centrípeta. Tá bom, pessoal? Então vamos começar com essa questão bem simplesinha aqui, né? Onde você tem um carrinho e ele quer saber qual a relação entre os módulos das forças que os trilhos exercem sobre as rodas desse carrinho quando ele passa por diferentes pontos. Por exemplo, aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. O que ele diz de importante aqui para a gente nessa questão? Que a velocidade desse carrinho ela é constante, tá bom? Independente do trecho que ele esteja. Então, no primeiro trecho aqui, né, no trecho A, que é o trecho retilíneo, o que você observa? Você observa, né, que as forças que atuam nesse carrinho são o peso e a normal, tá bem? Então, no trecho A, que é um trecho retilíneo, você pode afirmar aqui, ó, sem medo, que o módulo da normal é igual ao módulo da força-peso. Tá certo, pessoal? Por que, que o módulo da normal é igual ao módulo da força-peso? Porque ele está descrevendo um movimento retilíneo uniforme, tá? Sem muita enrolação. No ponto B, você já tem uma trajetória curvilínea aqui, né? Então, não vou desenhar o carrinho aqui para a figura não ficar muito carregada, mas quando ele se encontra nesse ponto, você tem novamente o peso aqui e você tem a normal para cima. O que acontece, pessoal? Para você estar realizando, né,
uma trajetória curvilínea, você precisa ter uma resultante centrípeta. O que eu quero dizer com isso? Quando eu somo essas duas forças, quando eu faço a soma vetorial dessas duas forças, a resultante tem que estar apontando para o centro da trajetória. Tá bom, pessoal? Ou seja, o meu centro está aqui para baixo, né? Então, quando eu somo peso mais normal, a resultante tem que estar apontando para cá. E como é que eu calculo o módulo da força resultante nessa situação? Eu vou pegar a força que possui maior módulo e subtrair da que possui menor módulo. Como eu sei qual que tem maior módulo? A resultante não tem que estar apontando para cá? Se ela tem que estar apontando para cá, o módulo da força-peso tem que ser maior do que o módulo da força normal, tá bom? Então, posso escrever aqui, ó, que o peso menos a normal é igual à força centrípeta. Tá bom? Beleza? E minha força centrípeta, né? Ela é constante nesse caso. Ela tem um valor fixo, tá bom? Ela é constante. Tá? Então, se isso é verdade, acompanha a setinha aqui para não se perder. Eu posso escrever que a minha normal em B, ela é o peso menos a força centrípeta. Ah, Mai, como você fez isso? É simples, cara. Pega esse cara daqui, joga para o lado direito. Pega esse cara daqui e joga para o lado esquerdo. Tá? Você vai ver que isso é verdade. E aqui a gente já tira, né, a primeira conclusão no nosso problema. Notem o seguinte, em a minha normal é igual ao peso. Em B, a minha normal é igual ao peso menos alguma coisa. Logo, a minha normal em A, minha força, né, a força que os trilhos exercem sobre o carrinho em A, vai ser maior do que a força que os trilhos exercem sobre o carrinho em B. Então, posso botar isso aqui. Ó. Tá certo? Agora, o que acontece aqui, pessoal? Quando o carrinho está no ponto C, quais as forças que atuam sobre ele? Você tem uma normal no ponto C, e você tem o peso do carrinho também no ponto C. Tá? Notem o seguinte, agora meu carrinho está passando por esse vale, né? É uma trajetória curvilínea, logo tem força centrípeta atuando sobre ele, tá bom? Aqui a força centrípeta, né? Nessas duas situações em B e em C, a força centrípeta é a própria força resultante, porque é o módulo da velocidade do carrinho, não está mudando. Beleza, pessoal? Então, notem bem, no ponto C, né, qual vai ser a minha resultante centrípeta? A resultante centrípeta é a soma das forças que apontam, que estão na direção do centro, tá? Eu vou ser chato com vocês repetindo isso sempre, sempre. Então, notem bem, para a minha resultante centrípeta estar apontando para cima, a minha normal tem que ser maior do que a força peso, correto? Elas estão em sentidos opostos. Então, como é que eu calculo a força centrípeta nessa situação? Vai ser a normal menos o peso. Então, eu tenho aqui, ó, aqui, normal em C menos o peso é igual à força centrípeta. Tá bem? Então, a minha normal no ponto C, ela é o peso mais a força centrípeta. Ou seja, a minha normal no ponto C, ela é maior do que no ponto A. Por quê? Porque no ponto A, a minha normal é igual ao peso. No ponto C, ela é o peso mais alguma coisa. Tá certo? Então, qual a alternativa que a gente marca aqui? Qual a alternativa que nos dá essa distribuição aqui, nessa ordem de intensidade das forças? NC maior que NA, maior que NB. Essa daqui. Beleza, gente? Bora para a próxima. Essa próxima questão aqui, pessoal, ela é bem interessante, né? O que acontece? Você tem uma esferinha, né, em movimento circular na superfície de uma mesa, né? E o fato dessa esfera estar em movimento circular é o que faz com que um bloco com a massa maior do que a esfera fique em repouso aqui, onde eles estão interligados por um fio, tá? Isso não é mágica, pessoal.
E eu quero saber aqui qual é o raio que essa trajetória descrita pela esfera que está sobre a mesa deve ter para que esse bloco fique em repouso. Vamos lá, pessoal. A gente continua, né, em dinâmica e nós temos um protocolo aqui em dinâmica, né? Nós temos que marcar sempre as forças que atuam sobre os objetos, tá bom? Então, notem o seguinte, quando eu olho para esse bloco Mzão aqui, quais as forças que atuam sobre ele, pessoal? Você tem o peso dele para baixo, né? Mzão G. E você tem a tração sobre ele para cima. Vou passar um pouquinho torto. Tração em Mzão, tá bom? Vou dizer que o módulo dessa tração em Mzão vale T, tá? Notem o seguinte, o Mzão não está em repouso? Se ele está em repouso, está em equilíbrio, eu posso escrever aqui, sem medo de ser feliz, que a tração é igual ao peso em módulo, correto? Guarda essa informação daqui. Vou chamar aqui de equação 1. Tá? Agora vamos olhar para o Mzinho. Quais as forças que atuam no Mzinho, pessoal? Vamos aqui com calma. Então eu tenho aqui o peso do Mzinho. Eu tenho a normal, que nesse caso, né, vai ter a função de cancelar a ação da força-peso, já que meu movimento acontece ao longo do plano horizontal, né? Normal e peso aqui se cancelam. E eu tenho, pessoal, uma tração puxando esse Mzinho o tempo todo para o centro dessa trajetória. Se você não tiver uma cordinha ali, né, o que vai acontecer com esse Mzinho? Vai sair dessa trajetória circular. Beleza, pessoal? Então notem o seguinte, a velocidade do Mzinho, ela é em módulo é constante, eu não tenho componente tangencial, tá certo? Mas eu não tenho componente tangencial da aceleração, tá, pessoal? E, consequentemente, não tenho força tangencial. Porém, eu tenho, em todo momento, uma tração ali que me mantém nessa trajetória circular, tá certo? Então, a tração para a gente nessa situação, ela representa a força resultante, tá bom? E quem é essa força resultante? Ela é a força centrípeta, tá bom? A força centrípeta, que é dada pela tração nesse exemplo, é a nossa força resultante. Muitas pessoas, né, quando vão fazer diagrama de forças em questões desse tipo, eles marcam a força centrípeta. Pessoal, isso está muito errado, não faz isso, tá bom? Você precisa analisar quais forças atuam sobre o objeto estão ao longo da direção do centro, tá? E após somar essas forças, o resultado disso é a sua força centrípeta. Lembrem disso, por favor, tá bom? Então, eu posso escrever aqui que a tração, quando eu estou olhando para o Mzinho, tá? É a nossa força resultante. E a nossa força resultante, nesse caso, é apenas a força centrípeta. Beleza, pessoal? Essa é a nossa equação 2. Só que notem, né? A tração no fio que está mantendo o Mzinho nessa trajetória circular é a mesma tração que está equilibrando o bloco Mzão. Então eu posso igualar a equação 1 com a equação 2, pô, sem problema algum. E o que eu vou obter ao fazer isso? Eu tenho aqui, né, que Mzão G é igual a Mzinho, né, V ao quadrado sobre R. Posso pegar esse R e passar para o lado esquerdo, né? Ele passa multiplicando. E esse cara daqui, eu passo para o lado direito, ele passa dividindo. Tá bom, pessoal? Então eu tenho aqui que Rzinho é mv ao quadrado sobre mg. E é só substituir os valores, pessoal. Rzinho vai ser igual ao quê? O mzinho vale 2. Velocidade ao quadrado vai ser 10 vezes 10 sobre a massa do mzão, vale 10,
vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Olha que maravilha. Corta, corta, né? Então, o raio da trajetória dessa bolinha vai ser 2 metros. Tranquilo? Essa questão aqui, pessoal, é uma questão do Enem, né? Ela está associada mais à aceleração centrípeta, né? Mas dificilmente você não tem, né, força, a aceleração centrípeta se você não tiver força centrípeta, né? E vice-versa. Então, acho que é bem pertinente a gente discuti-la nessa aula de hoje. Então, ele fala que no Autódromo de Interlagos, né, um carro de Fórmula 1 realiza a curva a curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Beleza. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica a velocidade constante, ou seja, nós não temos aqui aceleração tangencial e, consequentemente, não temos força tangencial. E ele pergunta, né, quais são o sentido e a direção e o sentido da aceleração do carro, né? Então, como é que a gente visualiza isso de forma fácil? Eu peguei uma imagem aqui que facilita, né, essa nossa tarefa. Então, imaginem, né, não é muito bem um carro de Fórmula 1, mas imagine que eu tenho um carro e ele está descrevendo uma curva com velocidade constante, tá? Então, num plano horizontal, você vê que a normal vai se cancelar com a força-peso e quem mantém ele nessa trajetória curvilínea é justamente a força de atrito que surge entre os pneus e o asfalto, tá bom? E como essa força de atrito está apontando para o centro o tempo todo, ela representa a nossa força centrípeta, né? E só olhando aqui, né, que a força centrípeta ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. Ou seja, esses dois vetores aqui, eles têm que ter a mesma orientação. Ou seja, eles têm que apontar para o centro da curva. Beleza, pessoal? Então, aqui, né, como a força centrípeta tem o mesmo sentido da aceleração centrípeta, a única opção que é correta dentre as mostradas aqui é essa daqui, ó, é radial, certo? Significa que está ao longo da direção do raio e aponta para dentro da curva. Não tem como você ter uma força centrípeta apontando para fora da curva. Tá bem? Tranquilo? Pessoal, nossa próxima questão é a questãozinha aqui da EFON, né? Bem bacaninha, onde você tem um pêndulo cônico oscilando, né, girando, e ele quer saber qual é o período de oscilação desse pêndulo cônico, né? O período de rotação, tá bom? Então ele fala para a gente que o fio tem comprimento L, tá? Pêndulo cônico, né? Só para deixar mais claro para vocês, mesma coisa que você pegar um fio, né? Um barbantinho com uma massa na ponta e ficar girando aqui, tá bom? E ele vai descrevendo uma trajetória num plano circular, horizontal, paralelo ao solo, tá? Ele fala que esse fio tem comprimento L, a massa do objeto é m, né? E o raio da trajetória desse objeto aqui é L sobre 3, tá bom? Beleza. Como é que nós fazemos essa questão, pessoal? Primeira coisa, marcar as forças, né? Então, você tem aqui a tração, tá? E você tem o peso para baixo. Essas são as forças importantes, né, na hora de a gente analisar esse nosso problema daqui, tá bom? Só mudar a tração de lugar aqui que vai ficar mais claro para vocês o motivo de eu estar fazendo isso. Então tá, pessoal, o que, que nós vamos fazer? Primeira coisa aqui, nós vamos decompor a tração, tá? Porque uma das componentes dela vai ser muito importante para o movimento, tá bom? Uma das componentes dela vai estar associada à resultante centrípeta, à força centrípeta. Você pode estar se perguntando, ué, como? Preste atenção aqui comigo. Então, vou decompor essa tração com uma componente que está alinhada com a força-peso e outra componente que está apontando, que está ao longo da direção radial, tá bom? Esse ângulo θ que surge aqui em cima, ele aparece aqui também, tá? Então, prestem atenção comigo. Quando eu decompuser a tração na vertical, né, o que, que acontece? O que, que eu posso afirmar? Que na vertical, essa componente da tração vai se cancelar com a força-peso. Por quê? Porque meu objeto na vertical ele se encontra em equilíbrio, ele não acelera para cima nem para baixo, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, na vertical. A componente vertical da tração, né? Então vamos fazer um rascunhozinho aqui rapidinho.
eu tenho aqui, ó, esse segmento que representa o módulo da tração, tá? Aqui eu tenho θ, esse segmento daqui vertical que representa a componente, né, o módulo da componente vertical da tração, aqui é 90 graus, e aqui o Tx é o segmento que representa o módulo da componente radial da tração, tá bom? Então notem aqui comigo, pessoal, que o Ty é t cosseno θ. Tá bom? Cateto adjacente sobre hipotenusa, depois faz essa continha daí. Isso daí tem que estar no teu sangue. Então eu posso afirmar aqui, ó, que na vertical, Ty, né, tá para cima, vai ser igual ao peso que está para baixo. Ty é igual ao peso, que é mg, né? Logo, t cosseno de θ é igual a mg. Essa é a nossa equação 1. Tá bom? Qual vai ser a nossa equação 2? Agora eu vou olhar ao longo da direção radial, tá? Na direção radial. Notem o seguinte, pessoal. Deixa eu voltar para o nosso desenho aqui. Quando eu decomponho, né, a tração, o que eu vou ter aqui, em termos de forças, vai ser o Ty para cima, e você vai ter o Tx para cá. Tá certo? O Tx, pessoal, se nós olharmos aqui, ele é T seno de θ. Só reforçando, né, pessoal? Quando eu decomponho a tração, eu tiro ela do nosso diagrama e boto só as componentes, tá? Eu não posso representar as duas coisas, tá bom? Ou eu represento só a tração, ou eu represento só a componente, tá bom? Então vamos lá. Eu noto que o Tx está apontando para o centro dessa trajetória o tempo inteiro. Então ele representa para a gente o que, pessoal? Ele representa para a gente a nossa força centrípeta, ele é resultante centrípeta, tá bom? Então, eu posso escrever aqui, né, que Tx é a força centrípeta. Logo, no lugar de Tx eu vou botar T seno de θ. Isso daqui é igual a mv ao quadrado sobre r, né? Só que o r é L sobre 3. Ou ainda, eu posso recorrer àquela outra forma, né, de escrever a força centrípeta que eu falei para vocês lá em cima, que é em função da velocidade angular, tá bom? Vocês vão entender depois por que isso simplifica a nossa vida. Eu posso escrever aqui também que T seno de θ é m ômega ao quadrado vezes o raio, que é L sobre 3. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, notem o seguinte, né? Essa é a nossa equação 2. Eu vou dividir a nossa equação 2 pela equação 1. Notem o seguinte, quando eu divido a equação 2 pela equação 1, o que, que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter T seno de θ sobre T cosseno de θ. Isso daqui é igual a m ômega ao quadrado L sobre 3 dividido por mg. Notem, né, que esse cara vai embora com esse cara vai embora com esse, né? Seno de θ por cosseno de θ nada mais é do que tangente de θ, tá bom? Então esse meu lado esquerdo daqui, ó, ele vira tangente de θ. Então eu tenho tangente de θ é igual a ômega ao quadrado L
sobre 3G. Tá? Como é que eu determino tangente de θ? Olha para essa figura aqui. Tangente de θ, né, vai ser o cateto oposto, que é L sobre 3, sobre o cateto adjacente, que é L. Então vai ser L sobre 3 dividido por L. Tangente de θ dá 1/3. Então aqui, ó, eu vou ter 1/3 é igual a ômega ao quadrado L sobre G. Tá? 3, né? Desculpa. Esse 3 vai embora. Pam, pam. Então, pessoal, eita, acabou meu espaço aqui, deixa eu continuar aqui. Eu tenho que ômega ao quadrado é igual a G sobre L, né? Só que o ômega é 2π sobre T. Então vai ser 2π sobre T ao quadrado é igual a G sobre L. Eu posso botar aqui, né, que 4π ao quadrado sobre T ao quadrado é igual a G sobre L. Então eu vou ter aqui que o meu T ele é 2π, tirando a raiz, né? Raiz de L sobre G. A gente vem aqui, cadê? E marca essa opção daqui, ó. Cadê? Cadê aqui? Tranquilo, pessoal? Para fechar, pessoal, a gente vai fazer essa questãozinha da Unicamp, né? É mais simples que a outra, tá bom? Onde eu tenho um motociclista aqui num globo da morte, né? E no item A, ele está pedindo para a gente quais as forças que atuam sobre esse motociclista em cada um desses pontos assinalados na trajetória, né? A gente desconsidera as forças de atrito. Vocês vão ver que o item A é um ponto dado, né? Por quê, pessoal? Olha só, no ponto A, eu tenho quais forças atuando sobre esse cara? Eu tenho a normal no ponto A, que aponta para cima, e o peso, pô. Aliás, de cara, né? Em todos os pontos eu já posso botar que a força peso está para baixo, tá bom? A orientação do peso não muda, pô. Beleza? No ponto B, pessoal, as forças, né? A força normal, que é a força que esse aro faz sobre os pneus da motocicleta, está apontando para o centro da trajetória. E agora, né? Como você bem sabe, nesse caso daqui, essa força normal, ela vai representar a força centrípeta para o movimento nesse ponto B. No ponto D, é a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, uma normal que aponta para o centro da trajetória, tá bom? E no ponto C, né, a minha normal, ela está para baixo, certo? O ideal seria que ela tivesse ali superposta ao peso, né? Porém, se eu fizer isso, fica muito ruim de visualizar, tá bom? Então o item A é molezinha, só marcar para onde está apontando, né, a força que os trilhos fazem sobre o pneu da motocicleta, sem mistério algum. Aí depois ele pergunta aqui qual a velocidade mínima que esse motociclista, né, tem que ter no ponto C, a ponto, né, de estar na iminência de perder o contato com esse globo. Observem o seguinte, pessoal. Quando eu estou aqui em C, tanto a normal quanto peso contribuem para a força centrípeta. Então, em C, eu posso escrever aqui que o peso mais a normal, eles são igual à força centrípeta, né? Então, peso mais a normal, eles são, quando somados, iguais a mv ao quadrado sobre r. Só que notem o seguinte, se ele está quase perdendo contato, você quer saber a menor velocidade que ele tem que ter para ficar na iminência de perder o contato ali,
Isso significa que nesse ponto C, a sua normal ela é muito próxima de zero. Tá bom? De forma que a sua força centrípeta ela está associada basicamente ao módulo da sua força-peso. E aí acabou, né, pessoal? Por que acabou? Você vai botar aqui que peso, para deixar mais completinho, né, esse nosso item B. O A já está marcado aqui na figura. Então, voltando aqui, o peso, que é igual a mg, é igual a mv ao quadrado sobre r. Aí você vem aqui, ó, corta, corta, e você vai ter aqui que v ao quadrado é igual ao produto de r vezes g, né? Então, v ao quadrado é igual a 3,6 vezes 10, isso dá 36. Quando você tira a raiz de 36, isso dá 6 metros por segundo. Molezinha, né, gente? Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Aguardo vocês na próxima aula. Se não deixou o like ainda, deixa o like aí, compartilhe e se inscreva. Um grande abraço, gente!